Bem-vindo! Tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo bem. Você? Tudo bom, aqui também. Vamos falar um pouquinho da psicanálise após o fim de um mundo? Que, que... Então, Oi, estou ouvindo. no, nada, estaba ouvindo tua apresentação antes sobre a série de entrevistas que vocês estavam fazendo e que estavam tratando diferentes temas. Bem interessante. Legal, né? É, Bem bacana. E me fala uma coisa, Daniel. Você havia comentado comigo a respeito de que, bom, isso eu acho que está muito claro, né? Mesmo os nossos analisantes, e talvez seja interessante a gente começar a pensar também os analistas, né? Até os próprios analistas estão se angustiando muito, né? Nessa situação toda. Eu conversei com o Augusto, do Borda Lacaniana, e ele falou uma coisa que é muito verdade, né? A gente está angustiado, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que nós temos ali ferramentas para lidar com isso. Mas nós somos a ferramenta do nosso paciente, né? Parece que às vezes isso tá mexendo com todo mundo, né? é uma situação diferente, digamos, nunca a gente viveu uma coisa dessas. E não é uma coisa menor, não se trata de uma pandemia, se trata de uma doença que está arrastando o mundo inteiro, ou boa parte, pelo menos, do mundo. E, bom, aqui no Brasil a gente está vivendo também uma situação muito delicada, que modificou, alterou os comportamentos, alterou nossa vida cotidiana. Então, de alguma forma, todos estamos sendo afetados em maior ou menor medida por uma circunstância que nos absorbe de alguma forma, não? Então me parece que tem que preparar o que a gente tem para ver como é que aborda esse tipo de coisa, né? Nesse O fato de sentido, ser psicanalista, o fato de ser psicanalista não deixa imune, não é imune contra nenhum vírus, contra nenhum afeto, y mucho menos con una cosa que nunca antes en la historia de la psicanálisis fue abordada. ¿Eh? A psicanálisis no abordó nunca una situación de esas. Entonces no es- somos la primera generación de psicanalistas que va a abordar para valer eso. esses dias eu estava ouvindo até alguém comentando a respeito das duas grandes guerras, né? Mas aí o comentário era, olha, mas quem tinha possibilidade tinha como fugir, né? Me parece que é a primeira vez que nós estamos lidando com uma situação que está no texto estranho do Freud, né? A gente não sabe se o perigo. Eu até escrevi um pouco sobre isso, né? A gente não sabe se o perigo está vindo de fora ou está dentro, né? Se sou eu o perigo para o outro, se o outro é o perigo para mim, né? Então nós estamos numa situação assim desamparadora, né? Por um lado, mas por outro lado nós temos mecanismos, ferramentas, né? Temos como sustentar a vida, né? Esses dias eu estava fazendo uma fala também, Daniel, e gostaria que você dissesse um pouquinho disso, né? Eu lembrei de uma passagem bíblica fantástica que parece que o rei vai visitar o profeta e aí o profeta manda ele tomar banho 7 vezes na água e aí o rei fala, eu não vou de jeito nenhum, não sei o quê. E aí, né, pô, eu vim aqui, trouxe riqueza, trouxe um monte de coisa, ele manda eu tomar 7 banhos na água e vai embora. E aí o servo fala assim: Mas meu rei, ele só pediu isso, né? Eu estou fazendo um paralelo com essa ideia de fica em casa, né? Fica em casa, né? Essa ideia que a gente tem para pensar. E o que acontece é que aqui abriu o comércio agora, teve uma enxurrada de gente ontem que foi para a rua, né? Então, essa é uma situação social bastante complicada, não? Acho que a gente tem que começar entendendo que tem muita gente com um certo desespero porque não consegue pagar as contas, porque está angustiada porque vê se o negócio despencar,
porque, bom, investiu, planejou e não esperou uma pandemia no meio desse planejamento, né? A gente imaginariza, simboliza, planeja, mas aí o real aparece e a gente não planeja isso, né? Não contabiliza isso dentro da coluna do deve e do haver. E quando o real aparece, a gente tem formas, atitudes desesperadoras de agir com isso muitas vezes. Não, o que comumente se faz é reagir da pior forma possível diante do real. É isso que a gente faz. Quando a gente tem, sei lá, um acidente de carro e o nosso familiar morre do lado, o cara que é o familiar que sobreviveu no acidente não diz, bom, tudo bem, é o real que acontece, sinto muito. Não, o cara desespera, quer matar alguém, quer se matar. Então, a mesma coisa quando as coisas dão errado em um casal, por exemplo, ou em uma família. É muito, muito, muito estranho que tem que ter uma maturidade muito grande para dizer, bom, a gente vai se separar numa boa, está tudo tranquilo, os filhos ficam com você, não tem problema. Geralmente não acontece isso, né? Então, a gente não pode esperar que numa situação de pandemia, que é muito mais raro, muito mais estranho que um acidente de carro ou que uma separação, que a gente haja naturalmente, é dizer, tudo bem. Quer dizer, existem lugares onde isso aconteceu. As pessoas pararam, disseram, bom, vamos em casa, fique quieto. Agora, não é, em geral, não é o que acontece. Não? Então, me parece que a gente, como analista, primeiro tem que ter, como analista, uma posição de saber que isso é também real, digamos, não? Assim como é real a pandemia, também é real que alguém reaja da pior forma possível, né? E não se importe e queira sair. Essas também são atitudes que a gente tem perante a morte. Muitas vezes uma pessoa tem um familiar morto e diz, não me importa, eu vou seguir a vida, vou andar, e tenta negar a realidade, tenta negar os afetos e tocar o barco, como se diz comumente, e continuar. Bom, me parece que hoje está muitas pessoas aqui no Brasil têm essa atitude, que é uma atitude que recua para o nível narcísico e diz, não me importam os outros, eu cuido da minha vida, cada um cuida da sua, eu vou tocar o barco. Eu tenho que trabalhar, vou trabalhar, eu tenho que fazer, vou fazer. Então, me parece que isso é um mecanismo narcísico de defesa, né? De defesa diante do inesperado do real. Diante do real, a primeira coisa que faz, a gente é se defender. Não aceitar, não tentar, não, é se defender. Isso é o primeiro que faz, é fazer sintoma. Não? E muitas vezes esses são os sintomas que nós temos, né? O recuo narcísico, de assim, não me importa, estão morrendo 1000, morram 1000, morram 2000, morram 3000, morram 4000, não me importa, eu vou cuidar da minha vida. Então, me parece que a gente tem que pensar nesses termos, que essa pessoa que está fazendo isso está tendo esse tipo de atitude, né? De negar a realidade, negar o mundo externo, recuar para um nível de satisfação narcísica e encontrar uma resposta nessa autossatisfação. Então, aí ele vai abrir um negócio e o que vai... E nós sabemos, em análise, que quando você nega o real, quando você recua para o nível narcísico, tentando se defender o real, o que acontece é o pior. Acontece o pior. Não é na pandemia, em qualquer situação que a gente haja dessa forma. Então, o que acontece? A pessoa abre o negócio, faz uma vida comum e é o que você disse antes. Bom, a pandemia se espalha de uma forma que você não vê a olho nu. E talvez você seja um hospedeiro assintomático, mas a tua mãe que está do lado não é. Teu tio que está do outro também não é. E não é uma questão de idade. É uma questão de que, bom, em um se manifestou um sintoma e em outro não.
inclusive porque esse vírus é tão real que a gente nem sequer sabe como ele vai se comportar, quais Sim. vão ser as consequências disso. Tem uma coisa interessante, né, que até a pegada, né, das estatísticas tem mostrado que o vírus, eu acho que esse é o primeiro vírus que pega todas as faixas etárias, né, tem crianças internadas graves, tem crianças morrendo, né, e mesmo diante de tudo isso, eu acho bacana você falar isso, Daniel, como uma defesa contra isso, mesmo diante de tudo isso, tem gente que está dizendo que eu escutei, né, essa semana, isso é uma briga entre Estados Unidos e China, que aí é tentar buscar elementos, né, da fantasia para dar conta disso, né? Claro. Não é Claro. que o cara, tá sendo filha da puta. Não, não. Ou então a pessoa fala, comigo não vai acontecer, porque aqui em casa, ó, né? E aí chama a faxineira vem de ônibus, né? E aí dá máscara para faxineira ir de ônibus. Não, não, mas aqui em casa não, né? E aí vai. Então, assim, a coisa. Esse é um elemento também que você colocou muito interessante. Diante desse recuo narcísico, há uma articulação que se produz que é a de que comigo não acontece. Que se o real acontece com o outro, comigo não. No, e isso, a gente consegue fazer isso quando tem uma sólida estrutura imaginária, como você apontou. Se conta a si mesmo um monte de fantasias e se protege com o imaginário. Isso, Parece um fenômeno psicótico, né? Diante do real se defende com o imaginário. o que eu escutei de um colega médico até, né? Que eu achei muito interessante, porque ele começou a fazer um raciocínio clínico, né? E aí ele falando assim, não, mas dentro dos 20%, só 3%, e aí só tanto, e aí só morre 1%. Ele chegou no... Aí eu falei pra ele, cara, mas você sabe que tu pode estar nesse 1%, né? Aí ele falou, não, mas eu falei, esse que é o problema, a gente não tem como saber, faz lá uma dosagem genética, ó, você é imune, ou você, né? Não, eu acho que nesse sentido, eu penso muito real por isso, né? Por isso que nos atravessa, que nos deixa sem chão, e que a partir disso a gente tem que fazer alguma coisa, né? Nós somos convocados a fazer alguma coisa, né? E talvez a questão seja justamente pensar isso, e aí a proposta do nosso diálogo, né? O luto, a melancolia, né? A angústia. Eu acho que tudo começa com a angústia, e a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa melancolia, né? Então, acho que aí o que nós estamos vivendo agora, me parece, são fenômenos de perda. Né? O que nós estamos vendo é que algo perdimos. Não sabemos bem o que, mas alguma coisa perdimos. Tem gente que sabe que perdeu paciente na UTI. Tem outros que sabem que perdeu familiar na UTI. Então, esse sabe que perdeu. Mas a grande maioria não sabe que perdeu ainda. Perdeu alguma coisa, não sabe que perdeu. Acha que perdeu o trabalho, acha que perdeu o negócio, acha que perdeu dinheiro, acha que perdeu as aulas. Mas ainda não sabe se perdeu ou não perdeu, se dá para recuperar. Então, me parece que o que nós estamos vivendo agora como comunidade no Brasil é um fenômeno de perda, diria, não? E nesse fenômeno de perda é aí que entra o imaginário, com todo isso que você disse, com esses cálculos matemáticos. O que tem de interessante em psicanálise é que a gente em psicanálise não trabalha com percentual, trabalha com a singularidade. Não importa se 95% das pessoas não tem esse sintoma, o problema é quem tem o sintoma. E esse pode ser você, é o que você disse, né? Então, sei lá, tá bom, as estatísticas são importantes, o número é importante, para fazer políticas públicas, acho que é importante, para ter um cálculo e agir em políticas de governo, acho que é importante. Agora, para decidir nos atos individuais, bom, aí me parece que a gente tem que ver a singularidade, né? E também tem que pensar, essa também é a questão, não? Diante da perda, ou diante da ameaça do real, o que a gente faz é, bom, eu não vou morrer,
eu não vou morrer. O outro, sei lá, o outro que se vire, né? Então, como eu não vou morrer, esse princípio de autopreservação, que é totalmente fantasioso, né? Parece que é uma espécie de fantasia de criança, né? As crianças, em algum momento da vida, têm essa fantasia de onipotência, né? Comigo não vai acontecer. De fato, quando a gente acha que é Superman, muitas das crianças jogam do teto, porque acham que é Superman, não vai acontecer nada e se joga. Bom, esse mesmo modelo da criança Superman é um modelo que se repete hoje com o adulto Superman, que comigo não vai acontecer, não vai acontecer nada. Eu não sou biólogo, não sou médico, então não poderia dizer nada acerca da vida natural, da história natural do vírus, ou da medicina. Agora, já pelo que eu li, parece que o vírus já tem várias mutações e que vai se adaptando ao ambiente onde está. Quer dizer, o vírus inicial que começou na China não é necessariamente aquele que está aqui. O que está aqui já mutou e já tem outras configurações. Então, estamos diante de um fenômeno científico que está ainda nas primeiras horas de laboratório. E não sabemos que esse trabalho de laboratório demora muito. Então, por enquanto, o único que a gente tem é coisas básicas para fazer, né? Ficar em casa, se preservar. Caso não possa ficar em casa, tem que cuidar muito a distância pessoal, a higiene, a máscara da cara, não tocar os olhos, a boca e o nariz. Então, me parece que esses são cuidados mínimos que a gente tem que ter, caso precise ir a trabalhar também, para poder não só não morrer, sino também não contagiar o outro, né? Porque a gente vive em uma comunidade e assim como meu negócio depende que o outro também trabalhe, assim como meu trabalho depende que o outro também abra a fábrica, a circulação do desejo depende de que o outro também sobreviva. Em uma sociedade devastada, não há possibilidade de circulação do desejo. O que vai haver é um sintoma grave. Ou seja, se nós continuamos negando a situação, e nós sabemos isso por nossa experiência clínica, o que acontece é muito pior. Sim. Então, quanto mais neguemos a situação, pior vai ser para nós. Então, me parece que, diante disso, é preciso elaborar essas perdas em análise. Tentar pensar, tentar analisar o que é o que estamos perdendo. O que nós achamos que perdimos, que já não tínhamos, mas achávamos que tínhamos. Quer dizer, nós achávamos que tínhamos uma vida mais ou menos certa, nós achávamos que tínhamos. Porque é assim, porque a gente não pode viver se não acha que tem uma vida mais ou menos certa. Quando o analista marca a consulta para a próxima semana, terça-feira da próxima semana, 6h30, ele supõe que na terça-feira da próxima semana o mundo não vai acabar numa pandemia. Ele supõe que o mundo vai ser mais ou menos regular. Então, até analista vive com a ideia de que o mundo vai estar mais ou menos certo, mais ou menos seguro, que as coisas vão continuar mais ou menos regulares, né? Não é que nós, analistas, sim vivimos no real e sabemos... Não sabemos nada. Não tem um saber do real, né? Eu tava vendo, Daniel, um link aqui com vários filmes, né, apocalípticos, né? E é incrível ver como que todos os filmes apocalípticos nos colocam no momento que nós estamos hoje, né? Sem saber o que vem amanhã. Porque se você pegar lá 2012, for pegar todos os filmes assim que já passaram, ou você tem um filme que mostra o pós a pandemia, o pós-apocalipse, né? Ou você tem um filme que mostra a coisa acontecendo, mas não te dá nenhum elemento de esperança para o depois. Geralmente o filme acaba com aquela paisagem linda,
um casalzinho junto, ou com a família olhando o horizonte, aí você sai bem. Mas não tem absolutamente nada, né, que te diga assim, vai ficar tudo bem. Ao não ser essa nossa capacidade necessária, né, de acreditar nisso. Né? Claro, claro. Então, precisamos ter um horizonte de regularidade para poder planejar a mediano e longo prazo. Por isso é que a gente simboliza e imaginariza, né, o tempo inteiro. Agora, bom, nos toca viver em uma situação na qual, como você muito bem está marcando, não sabemos, realmente não sabemos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa situação, porque tem pessoas que estão muito vulneráveis a essa situação, tem pessoas que já vinham com um encaminhamento, com uma direção de análise, porque tinha uma articulação real, simbólica e imaginária muito precária. Então, diante de uma coisa dessas, bom, esse anodamento se desfaz. Uhum. E é aí que a gente corre o risco da pessoa entrar em melancolia. Né? Então, temos que ter muito cuidado no manejo. Né? Porque esse não é um fenômeno qualquer, é um fenômeno real, que pode ser não sustentado, que pode ser não suportado por aquele que estava vindo em um processo analítico e estava a duras penas articular simbólico, real, imaginário para dar conta do real. E agora lhe parece isso. Então, bom, não é suficiente dar uma de filósofo oriental e dizer, bom, todo é assim, as pessoas morrem, sei lá, não, entende o que quero dizer? Me parece que a gente tem que ter cuidado com isso, porque em um caso de psicosis, em um caso de neurosis mesmo, onde havia já uma perda, estava saindo de um luto essa pessoa e pega uma situação dessa. Ou em uma situação na qual nós estávamos ultimamente acompanhando muitos casos denominados de depressão, tristeza profunda. Pessoas, Brasil era um dos países que mais medicava com antidepressivos. Bom, imagina então agora a alta taxa de medicação que havia para depressão agora. Aí o sujeito entra em quarentena. E ainda por cima, a empresinha, a impressão, ou a super trabalho que ele tinha, não sabe mais o que vai acontecer. E ele já vinha com uma depressão, já vinha medicado, já vinha trabalhando num processo analítico. Se tinha sorte de estar trabalhando num processo analítico. Tem centenas de pessoas que estavam só se medicando e não havia processo analítico. Então, esse sujeito agora entra em quarentena. Então, a gente tem que ter muito cuidado no manejo dessa situação, inclusive quando nós falamos publicamente. Porque há muita gente que escuta o que a gente fala porque nós dizemos que somos psicanalistas. E nós sabemos bem que há uma atribuição de um suposto saber a essa posição. Né? O outro que escuta está supondo um saber nisso. Bom, então nós estamos sendo ouvidos por essa pessoa que está em depressão, por essa pessoa que está em melancolia, por essa pessoa que está em um processo de luto, estava saindo e não chegou a sair, agora está nessa situação. Desculpa que falei demais se você está... Não, é que eu fico pensando assim que isso serviu também para muitos analistas, né, que me procuram para supervisão, até para repensar as suas práticas, né? Por exemplo, eu tenho falado para ele, falo assim, ó, se tem uma regressão no quadro, atende 2, 3 vezes por semana, seja mais delicado, acolha mais, né? E que me parece que a gente volta sem medo algum. Eu tento passar isso para eles, né? Tenha liberdade na tua prática, sem medo de ser um terapeuta, porque a psicanálise sem a terapêutica não funciona também, né? Embora não seja uma terapia, não funciona sem a terapêutica. Me parece que é a hora até mesmo da gente repensar a nossa prática, talvez dar um passo atrás, profilaticamente. Não sei se concorda comigo. Não sei o que você está chamando de terapêutica, mas há uma questão que é fundamental em psicanálise. Se o analista não mantém a transferência,
não tem análise. Sim, sim. Então ele vai ter que lançar mão de uma série de recursos para sustentar a transferência. Uhum. Agora tem muita gente que está fazendo análise por Skype, por vídeo, por teleconferência. Bom, é preciso reelaborar a relação com o paciente para sustentar a transferência em um set de análise que mudou. Então, me parece que a gente não pode fazer de conta que aqui não aconteceu nada e nós tocamos análise como se qualquer coisa. Sim. Mudou o set de análise. Então, nós temos que ver. O que eu estou colocando como terapêutico aqui, às vezes é no sentido de mais uma orientação mesmo, né? Porque eu peguei alguns casos aqui que realmente a pessoa ficou sem chão nenhum. Então, é parar, voltar e falar assim, ó, peraí, fica em casa, vamos conversar a tal horas, precisa conversar mais. Mas isso tem que ser feito, porque do contrário você não tem encaminhamento de análise. Todas essas coisas têm que ser feitas, e não só agora, sempre têm que ser feitas. Isso. Vou dar um exemplo mais trivial. Se você está trabalhando com um paciente que tem problemas com consumo de droga, e ele chega, todo dia que vai chegar em análise, chega drogado totalmente, você não vai falar para o paciente, filho, para de se drogar um pouco, porque senão a gente não tem análise. Quer dizer, não sei, a menos que você não pense, o mínimo que você pode falar para o paciente é dizer, para um pouco, porque se você não parar um pouco, a gente não tem análise. Então, isso não é um conselho, sei lá, macrobiótico, nem uma sugestão. É parte do trabalho, faz parte da análise. Se o analista chegar bêbado a análise, não tem como fazer análise. Entende? Vai chegar bêbado todo dia para fazer análise. Bom, você, como supervisor, você vai dizer, para de beber um pouco, porque não dá para você sustentar uma análise assim. Então, me parece que essas orientações que você fala são fundamentais para mais ou menos orientar o que vai ser o encaminhamento de análise. Me parece que é uma questão. Me parece que uma coisa é pontuar questões de análise. Uma coisa é você produzir artificialmente uma experiência onde de algum modo o inconsciente apareça e você marque esse ponto para poder criar um ato analítico. Outra coisa é não combinar as coisas com o paciente, não orientar minimamente, para poder dar uma ideia. Olha, você fala para o paciente quanto você vai cobrar. Você fala para o paciente a que horas ele tem que vir. Você fala para o paciente qual é o endereço que você tem que, o endereço que tem que ir. Você dá para o paciente o telefone agora. Por que então não teria que fazer mais nada disso? Porque não, se o paciente não vem, não, você coordina coisas com ele, você orienta coisas com ele. Isso faz parte do conjunto de condições para poder levar adiante um trabalho analítico. Se o paciente quer ir no banheiro em sua análise, você vai talvez tomar isso como um elemento de análise, mas não vai fechar a porta do banheiro. Não, disse, olha, o banheiro está lá no corredor, ao final, à direita. Não disse, não, busque você, vai buscar você o lugar onde fazer xixi ou cocô. Não faz isso. Entendeu? Você orienta o paciente. Bom, com as outras questões também. Que isso pode vir a ser um elemento de análise, também pode vir, mas nem todo elemento de análise. Eu me lembro de uma vez de uma conferência, de Diana Rabinovich. E a doutora Diana falava, Diana Rabinovich, eu acho que uma das melhores psicanalistas da Argentina, não? Pelo menos da Argentina. E a Diana Rabinovich falava, contou um caso de na época em que se fumava ainda no set de análise, fumava o analista o analista e fumava o paciente. E o paciente fumava cigarro e em um momento cai a cinza e cai e fura o divã.
Aí apareceram alguns, o furo. Não tem furo, caiu um pouco de cinza, mas nada, não é que não tem furo lá, era cinza que tinha caído. Então, não precisamos exagerar, esse me parece que é o ponto. Né? Não precisamos exagerar com lacanianez, digamos assim. Me parece que precisamos ser rigorosamente lacanianos para saber cómo lidar con articulación de anudamento real y simbólico imaginario. Cómo levar adiante uma direção de tratamento, uma direção de cura. Tem muito cuidado com pacientes que se identificam com significante de depressão, depressivo. Ter muito cuidado com aqueles que estavam em luto ou saindo de um luto. Ter muito cuidado com aqueles que estão criando essas defesas narcísicas, tentando excluir o mundo exterior y se recuar en una autosatisfacción erótica, porque eso puede devir en un problema grave. Entonces me parece que ahí a gente tem que ter muito cuidado. Né? Agora, o resto de orientações, de combinar, me parece que faz parte do trabalho analítico agora e sempre. Sei lá. A gente é gente, não é coisa estranha que não fala com o paciente, né? Daniel, como a gente estava conversando, né, essas questões aí da angústia, o luto, a melancolia, né, a gente havia comentado na entrevista justamente o aumento da demanda, né, e aumento da demanda de pacientes graves, né, é o que a gente está vendo. Inclusive, eu estou recebendo, alguns pacientes já estão me procurando, né. Acha que os analistas estão prontos? Acho que o analista nunca está pronto. Ni agora, ni antes, ni estará pronto. O analista vai ter que se haver com o que tem na frente e vai ter que criar a psicanálise. Eu acho que não tem analista pronto. E agora menos que nunca. Então me parece que essa é a condição para fazer análise. Saber que a gente não está pronto. Agora, isso é o que nos impulsiona a estudar, a trabalhar, a levar adiante nossa própria análise, a fazer supervisão. Né? Me parece que isso é fundamental. Justamente de reconhecer que a gente não está pronto. A gente, quando acha que está pronto, é quando vai cometer o grave. Então me parece que o ponto de partida é que nós não estamos prontos. Ni agora, ni antes estávamos prontos. E que os fenômenos estão, digamos, em nossa cara, e que vamos ter, me parece que vamos ter um processo, isso é uma especulação que eu estou fazendo, me parece que nós vamos ter um processo onde nós vamos entrar em uma situação um pouco melancólica. Né? Por isso também, eu estava falando contigo a semana passada a questão do luto, da melancolia e da angústia. Né? Me parece que é provável que nós entremos assim em uma espécie de melancolia, de objeto perdido e de entristecimento. Né? É provável que as diferentes formas nas quais aparece a angústia, ou é nomeada angústia, também ocorram, o que não significa necessariamente que o paciente seja conduzido a um processo analítico. Não vai ser um fenômeno social. Poucas pessoas vão levar isso a um processo analítico. Então, a gente tem uma responsabilidade, me parece, como analista, no ser de análise, mas também tem uma responsabilidade social na comunidade. O psicanalista não é sem a comunidade. Não é sem a comunidade. O analista não é um indivíduo isolado. Ele está na polis, ele está na cidade, ele está na relação com o outro. É aí que se produz a análise. Freud não era um eremita. Freud era um médico que morava no centro da capital de Áustria, de Viena. Estava me lembrando a rua Vergasse, que desce e vai até embaixo lá, e aí no início está a universidade, está a faculdade de medicina, e desce está a faculdade e estava a casa de Freud.
a casa de Freud, você chega na esquina, vira, é todo bairro judio que está aí. E é uma zona comercial, e era zona comercial essa. Não? Então você vê onde foi criada a psicanálise, foi criada na comunidade, no centro do lugar onde circulavam as pessoas. E era aí onde se inseria o discurso analítico. E, bom, é aí onde nós inserimos hoje o discurso analítico. Então, me parece que nós temos também uma responsabilidade na transmissão da psicanálise, não só em relação com os outros analistas, sino em relação com a comunidade. Por isso, eu volto ao ponto inicial. Quando você, eu, qualquer um que se diz psicanalista, fala, tem alguém que supõe um saber nessa fala. Né? E é muito provável que esse saber seja imaginarizado, né? Seja colocado como um saber absoluto, como algo que está dizendo a verdade. E por isso que, às vezes, acho que os analistas deveríamos nos calar um pouco e falar menos. Não? Hoje estava vendo um seriado onde o personagem do seriado dizia que ele havia aprendido em Japão que a gente só tinha que falar quando as palavras eram melhor do que o silêncio. Achei essa frase muito lacaniana. Um analista lacaniano, em um set de análise, só fala quando as palavras são melhores do que o silêncio. Do contrário, fica calado, não fica falando. Né? E como na nossa cultura, tanto o silêncio quanto as palavras têm sido desvalorizadas, né? Tem sido? Desvalorizadas. Eu estava lembrando aqui tô há 3 anos lendo aquele texto, né, Função e Campo da Falha da Linguagem, em 3 grupos diferentes, e lá o Lacan fala, né, vamos retomar ao fundamento da palavra, da fala, que é isso para o trabalho. E aí você começa a atender as pessoas, você começa a ver o quanto que nem elas se escutam, né? Então, esse é um tema interessante, não? O Lacan tem aquele texto sobre a religião, onde ele disse que a psicanálise perdeu, quem venceu foi a religião. Eu acho que pior que isso ainda, a psicanálise perdeu porque quem venceu é um discurso vazio, poderíamos dizer assim, é um discurso gasto, como você disse, né? Onde as palavras não têm o menor valor, onde as palavras podem ser ditas e caem, e se dizem outras, e caem, e depois de amanhã se dizem outra, e volta a cair. E eu digo hoje uma coisa, amanhã digo outra, depois de amanhã digo outra, na quinta-feira volto a dizer o que falei no domingo, e parece que não há nenhum compromisso com a palavra. Então a palavra acaba sendo barulho, não acaba sendo significante. A palavra é uma sonoridade que não é significante. Eu acho que nem a palavra, nem o silêncio está tendo valor hoje em dia, né? Logicamente, porque para que o silêncio faça sentido, tem que haver um discurso que de algum modo se sustente. Se o discurso, se o significante não se sustenta, não sustenta seu valor, no, o silêncio também não. O silêncio é parte do discurso, não é o outro do discurso. Nós sabemos muito bem na prática analítica, quando um analisante fala, espera uma palavra do analista, e o analista provoca um vazio, provoca um silêncio. Bom, esse silêncio só se articula em relação com um discurso, com uma cadeia significante que estava aí. Senão o discurso não aparece. Então, quando eu apenas tenho ruído, não tenho como o silêncio provocar alguma coisa. O que é muito interessante, que muitas vezes é justamente isso, né? A fala do paciente vem para cobrir o vazio, mas não no sentido de uma fala plena, mas no sentido de um ruído, só de um barulho. E quando certo, espero que o analista diga alguma coisa para tampar também esse vazio, porque, e aí fala geralmente, o silêncio me constrange, o silêncio é quase como se
eu não sei, às vezes eu tenho essa impressão que, principalmente nos tempos de hoje, e com esse multiverso de informações, de teorias da conspiração, e aí a gente volta para a questão do Covid, tanto de informação, tá? As pessoas estão se afogando em palavras, né? Mas, de qualquer jeito, parece que as palavras ah, são só barulho. Mas por isso que eu acho que a gente deve retornar para a literatura. Me parece que a gente às vezes tem que parar um pouco de ficar dando informação e voltar para a literatura, voltar para a poesia, voltar para a prosa, para os escritos. Falar em poesia, eu preciso te mandar meu livro de presente. Ah, tá bom, ótimo. De poesia. Então, Ontem, acho que foi ontem, né, que fez faria 90 anos de Hilda Hilst, né? haría 90 años de qué? Faria 90 anos de Hilda Hilst. Ela faria Ah, 90 anos ontem. É. E o quanto o Brasil tem, isso dizendo em termos de Brasil, né? O quanto o Brasil tem poesia, o quanto o Brasil tem escrita. Uma vez perguntaram para o analista, eu quero saber o que é a psicanálise, o que que eu leio a despeito do Freud, né? Aí o analista falou, Machado de Assis. claro, claro. Mas é realmente isso. Me parece que a gente às vezes precisa formalizar, então precisa estudar lógica, ou topologia, geometria projetiva, às vezes precisamos estudar filosofia. Me parece que em determinado momento a gente tem que parar de estudar, parar de procurar informação e sentar a ler um poema. Sentar a ler um poema. O tempo do poema é diferente, o tempo de um conto de Machado de Assis é diferente. A experiência estética nos posiciona como sujeitos de outro modo. Então me parece que às vezes, em vez de dar tanta informação psicanalítica, acho que a gente pode parar e escutar um poema, ler um conto. Me parece que isso é... Porque aí a palavra volta a aparecer com toda a sua materialidade. Aí a palavra deixa de ser barulho, como você disse. Temos o tempo inteiro informação. Eu há mais de um mês que estou em quarentena. Eu acho que quando a quarentena acabar, preciso estar uns 4 ou 5 meses para ver as lives e os vídeos e toda a informação que me mandaram neste tempo. Porque não teve tempo de ver tanta informação que me mandaram. Estou super atrasado na informação. Então, o que acontece? Quando tem toda essa informação, tem 1.500 psicanalistas falando e fazendo live e fazendo vídeo e, pô, tá bom, acho que é importante. Então, por isso que em algum momento cada um de nós tem que parar. Parar, sentar, parar mesmo, parar no sentido temporal da palavra. Quer dizer, romper com essa dinâmica do tempo que nos está colocando a quarentena também. Uma das coisas que nós conversamos a semana passada, Marco, é que muitas das pessoas que estão hoje em quarentena não estão entediadas. O que aparentemente se esperava que fosse um tédio, virou outra coisa. Virou excesso de trabalho, virou angústia, ou como se chama hoje, depressão, virou brigas internas. No Brasil aumentou 20% a violência doméstica. 20% aumentou a violência doméstica. Aumentou a violência com as mulheres e aumentou a violência dos pais com os filhos. Aqui em Campinas eu acompanho de perto o trabalho do Ministério Público e está tendo um problema grave com crianças que têm que ser tiradas da casa e levadas para abrigos, porque os pais não suportam mais essa criança lá dentro e começa a haver violência doméstica. Então, os problemas que estão surgindo não são de tédio, são de desespero, de excesso de trabalho, de estresse, de violência doméstica com as esposas e com os filhos. Está havendo vários relatos de separação. Passaram um mês de quarentena e descobriram que a pessoa com a qual estavam
não é aquela. E começa a ver esse problema de não poder conviver mais com essa pessoa do lado. Será que isso está surgindo ou estão se dando conta? Então, que tá aí, né? Está surgindo porque estão se dando conta, estão dando conta, não estão dando conta da situação na qual estão. Não estão dando conta, nessa circunstância, da situação na qual estão. Então, antes eu podia ter um excelente relacionamento desde que eu trabalhasse 12 horas por dia fora de casa, meus filhos não estejam comigo, minha esposa não esteja comigo. Então, era uma família feliz. Por quê? Nos encontramos para jantar à noite e depois cada um ia para um lugar diferente. Bom, agora não. Agora acordo, levanto, as crianças estão aí, tem que ajudar elas na escola. E aí, talvez meu filho vá na quinta série, e eu me lembro da quinta série, eu não me lembro de nada da quinta série. E aí o que acontece? Começam a aparecer também minhas faltas. Eu já não apareço como aquele que dá conta de todo. Porque muitas vezes a posição masculina do homem heterossexual, pai de família, que só aparece no final da noite na casa, aparece com a imagem que dá conta de tudo. Por quê? Porque ele leva o dinheiro para casa. Então pronto, dá conta de tudo. Bom, agora tem que ficar na casa. Dá conta da família, dos filhos, ajudar eles para o dever de casa, lavar prato. E aí vê que não dá conta de tudo. E vê que trazer o dinheiro para casa não era tudo. Havia mais. Então, aí volta a aparecer a situação real, da qual eu me defendo, e o que eu faço? Bato na minha esposa e bato no meu filho. Pronto, aí aumenta a violência doméstica. Aumentou 20%. 20% não é pouco. De cada 10 casas que você vê na sua rua, duas têm problema de violência dentro. De cada 10 apartamentos de teu prédio, 2 têm violência doméstica lá dentro. Então não é que é um problema em Wuhan, na China, não. Está em teu prédio, está na tua rua isso. Isso pensando também na questão da subnotificação, né? Então, aí também tem, exatamente, porque nem todo mundo faz a denúncia. Estamos falando de denúncia. Estamos falando de 20% de denúncia. A gente já está chegando na hora aqui. O Fake só deixa por 1 hora, né? Eu descobri isso na live que eu fiz com o Alexandre, eu não sabia. Mas eu tinha uma coisa para comentar e até ia perguntar para você com relação exatamente. Tem muita gente que está vendo a gente aqui, não é necessariamente da área da filosofia, da ciência ou da psicanálise, né? Quando nós falamos do luto ou das perdas, né? Eu acho que tem que ficar claro isso para as pessoas, que não é necessariamente o luto de uma pessoa ou de um trabalho, mas também, às vezes, de uma posição, como você colocou, né? A posição desse homem, empreendedor e tal. Claro. É interessante ver isso como que as pessoas estão tendo que lidar com o luto do que elas acreditavam serem elas mesmas. Claro, claro. Eu acho que então, essa posição individual que nós levamos até agora, diante do real, fracassa. Então, nós podemos até não estar conscientes disso, mas vamos estar fazendo sintoma. Vamos ter enxaqueca, vamos ter coceira, vamos ter dor de cabeça, vamos ficar irritados com a pessoa que está do lado. Essas coisas são sintomas que aparecem. Vamos ficar inquietos, vamos perder o sono. Por que todo isso funciona assim? Bom, porque nós perdimos aquele lugar imaginário, confortável ou não, que a gente tinha antes. Perdimos isso. E assim, não é preciso você perder um parente para isso. Nós já perdimos isso. Então, esse é um fenômeno que a sociedade inteira está vivendo e vai viver, e vai aparecer. Ao final, já está quase terminando, a gente não falou de luto, melancolia e angústia. Mas fica para
Fica para a próxima. Eu vejo aí que tem um monte de perguntas também, que apareceram um monte de perguntas e a gente não respondeu nenhuma. Mas a gente poderia retomar essas perguntas na próxima e poder conversar no próximo encontro sobre as perguntas e sobre luto, melancolia e angústia. Isso, eu acho que é bacana, né? Se o pessoal quiser, a gente faz uma segunda, mas a gente já marca para a semana que vem. Isso, a semana que vem. Ótimo. Querido, Perfeito. grande abraço, obrigado e até Um mais. abraço. Muito obrigado. Até a próxima.